Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Hoje sim, jovens, último domingo de outubro. Hoje vamos ter podcast sobre uma frutífera específica. E apesar de eu ter colocado a caixinha de pergunta, eu vou falar de caqui. Não foi a frutífera que ganhou, na verdade houve um empate entre framboesa, maçã e amora, tá? Então, como houve empate em 3, eu resolvi falar de caqui. Por que eu vou falar de caqui agora? Porque essa semana e semana passada eu tava trabalhando num capítulo de cultivares de caqui para um livro que vai sair mais pra frente aí, e eu tô com o conteúdo de caqui muito fresco na minha cachola, então vamos falar de caqui. Mesmo porque é a melhor fruta do mundo, jovem. Não é porque eu trabalhei 4 anos com ela, meu doutorado todo foi com ela, mas é uma fruta muito boa, para começar pelo nome científico dele, Diospyros caqui. Diospyros, se a gente for buscar o significado da palavra, é alimento dos deuses, frutos dos deuses, então só pode ser algo muito bacana. Brincadeiras à parte, eu gosto muito de caqui, uma das minhas frutas favoritas com certeza, mas é uma frutífera muito interessante para pequenos agricultores, agricultores iniciantes na atividade, porque ainda é uma frutífera que não demanda tanto trato, ela tem poucos problemas fitossanitários, tem um ou outro específico que nós vamos falar no finalzinho, mas ela demanda uma poda, uma adubação mais tranquila, então uma frutífera de clima subtropical muito interessante para ser cultivada e principalmente para agricultores iniciantes e que tenham paciência, é uma frutífera de crescimento lento. Bom, já comecei dando spoiler, mas o nome científico do caquizeiro é Diospyros caqui, as outras espécies de Diospyros, né? Diospyro virginiana, Diospyro lotus. No Brasil nós temos 4 espécies nativas que não são cultivadas, tá? São plantas entre Mata Atlântica e Cerrado. Ainda não há um uso comercial para elas, vamos dizer assim. Ela pertence à família Ebanácea, que é uma família que está contida ao ébano, tem algumas citações aí. São plantas de madeira mais mole, com uma densidade diferenciada, muito utilizadas para a construção de instrumentos musicais ou embarcações. Na Espanha, eles falam palo santo, que é onde se faz algumas violas, que é uma Ebanácea, um parente do caqui. Em termos de importância econômica, o Diospyros caqui de longe é o mais importante, porque nós nos alimentamos dos frutos dele. As outras ebanáceas têm uma importância secundária em relação a ele. Ele é uma planta de clima subtropical. Muitas pessoas acham que ele é uma planta de clima temperado, pois tem um hábito de folha caduca, ou seja, no inverno perde a folha, mas ele tem uma origem ali na Ásia, na região subtropical da China, principalmente. Então o centro de origem dele é lá, tem como centro de origem secundário o Japão, que é um dos maiores produtores mundiais e onde a frutífera, podemos dizer assim, tem um grande apreço e um grande cultivo lá. Os principais cultivares do mundo estão lá no Japão. Outros países que são produtores além do Japão é a China, logicamente, é o centro de origem principal. Nós temos a Coreia, que é um grande produtor. Temos Israel. Na Europa, a maior parte do caqui europeu é produzido em Valência. E na Itália, tá? Na região de Florença ali, eles têm um caquizeiro. Depois o caqui vai ser expressivo nos Estados Unidos, tá? Tanto o Diospyro caqui, mas principalmente o Diospyros virginiana, que é nativo da região norte-americana, e depois ele é aqui no Brasil, né? Ele chegou ao nosso país por volta de 1890, junto com a imigração, né? Ele veio por sementes oriundas da França, e ele começou a se estabelecer no Brasil junto com a colônia portuguesa. Em 1920, no Brasil, com a chegada dos japoneses, começou a chegar as principais cultivares, né? Eles trouxeram principalmente as cultivares de Yombo e Fuyu. A Fuyu é uma das mais importantes a nível mundial, se não for a mais. E a Jombo é uma variedade mais antiga no Japão, que aqui ela se adaptou, mas a hora que eu falar de cultivar, eu falo dela. Mas com a chegada dos japoneses, as colônias desenvolveram muita cultura do caqui no Brasil. Veio originada de plantas de semente da França, então os portugueses, a colônia portuguesa que estava aqui, começou a cultivar, e com a chegada dos japoneses, teve um grande avanço em tecnificação de cultivo, principalmente em São Paulo, que hoje ainda é o maior estado produtor. O segundo maior é o Rio Grande do Sul. Depois ali a gente tem uma briguinha entre Minas Gerais e Rio, e fica mais ou menos aí, né? A gente vê a cultura do caquizeiro sendo expandido para o Centro-Oeste, principalmente. Goiás, eu conheço alguns cases. No Nordeste, o pessoal de Petrolina está fazendo vários testes e está se dando muito bem, até para produzir fora de época. Logo, logo a gente vai ver mais dela. No Brasil, nós temos algumas cultivares comerciais, que seriam principalmente a Rama Forte, uma cultivar que foi oriunda dessa vinda de sementes aí
da França, e com o tempo os agricultores na região selecionaram ela, principalmente ali na região de Mogi das Cruzes, que é um dos principais polos de produção de caqui do Brasil. Tem a cultivar Taubaté, também é dessa época, ela ganha esse nome de Taubaté por conta da cidade, Taubaté, lá em São Paulo. É uma cultivar que está caindo em desuso, por ela ter algumas características de pós-colheita que não são muito interessantes, o caqui fica mole demais, mais aguado, então ela perdeu muito espaço para cultivar rama forte, que elas inverteram, né? A Taubaté por muitos anos foi a mais plantada no Brasil, principalmente São Paulo, e com esses problemas ela foi sendo substituída aos poucos pela cultivar rama forte, que tem esse nome porque ela tem a madeira um pouquinho mais dura que a Taubaté, que era a referência da época. Pelo fato da madeira ser muito mole e caqui ser uma planta de alta produção, os galhos racham muito facilmente e o produtor precisa escorar. A rama forte sofre menos com isso, por isso ela tem esse nome. A outra cultivar de importância no Brasil é a Giombo, que ela veio trazida pelos japoneses e aqui ela sofreu algumas mutações. Nosso Giombo ele é diferente do Giombo original japonês. Cultivares como a Fuyo, pau cultivar no mundo, praticamente todos os países produtores de caqui produzem um pouco de Fuyo. Girou alguma coisa, uma cultivar parecida com o Fuyo. No Rio Grande do Sul eles produzem muito Kyoto, Fuyo e Kyoto, que é um caquizinho pequeno. No Paraná nós temos o caqui mel. No Rio o pessoal gosta muito de produzir micado. Aqui em Minas o pessoal já produz um pouco de costata. Costata diferente do costata italiano. Na verdade os frutos não tem nada a ver um com o outro. Não sei porque tem esse nome. E em São Paulo está começando um tal do rama forte cristal. Na verdade é uma cultivar melhorada do Instituto Agronômico de Campinas, que é a cultivar Rubi. Uma coisa interessante para nós falarmos o caqui e ressaltarmos é que ela tem um hábito em relação à biologia floral dela um pouco diferente. Então todo caquizeiro ele pode ser monóico ou dioico. Então dioico é a planta que vai ter em plantas diferentes, sexos diferentes. Então eu tenho uma planta macho e uma planta fêmea. E monóico é quando eu tenho a planta manifesta os dois sexos. Então ela vai ter flores femininas e flores masculinas. O caquizeiro ele pode acontecer isso. A grande maioria dos caquizeiros comerciais eles são dioicos femininos, ou seja, só flor feminina. O caqui ele tem uma mutação natural que ele não precisa de polinização para desenvolver, ou seja, só com algum estímulo ambiental o fruto desenvolve e ele fica sem semente. Isso é muito interessante a nível comercial. Mas eu tenho plantas que pode estar tendo semente sim. Por exemplo, a variedade pomelo, que é o principal porta-enxerto que nós utilizamos, ele tem um hábito na mesma planta ter flores masculinas. Então quase que 100% dos frutos da variedade pomelo vão ter sementes. E outro hábito que a planta pode apresentar, ela apresenta flores completas, porque ora ela apresenta flores só femininas e ora flores só masculinas. Mas em alguns momentos ou algumas espécies de plantas eles apresentam as flores completas, que a gente fala, a terminologia antiga é hermafrodita. Então ele tem esses três hábitos de floração: somente flores femininas, somente flores masculinas, flores femininas com masculinas da mesma árvore, ou o que é mais comum quando eu apresento flores masculinas, flores femininas e flores completas. E é muito fácil identificar qual a flor no caqui. A flor feminina ela sempre vem solitária, sempre solitária. A flor masculina ela vai estar em tríades, sempre 3 florzinhas. E quando eu tenho hermafrodita, você vai reparar que na tríade a flor central ela é um pouquinho maior, mais envolvida. Mas aí, Tatu, o que influencia no caqui? O caqui, por conta dos hábitos de floração e da genética dele, ele vai ter 3 grupos, ou na verdade 4 grupos, referente à polinização. A classificação brasileira usa 3, a internacional é 4, mas quais são essas 3, primeiramente? Caquis adstringentes, ou seja, caquis que vão amarrar a boca, caquis não adstringentes e caquis variáveis. E isso aí, o que vai mandar nessa variação é a presença ou não de sementes, que aí na literatura internacional, essa variação com ou sem semente, nós vamos dividir de 2 modos. Um caqui adstringente, um caqui taninoso, igual nós falamos no Brasil, ele com ou sem semente, quando ele estiver maduro, ele vai estar taninoso, ou seja, se eu morder ele vai estar amarrando a boca. Então eu tenho que esperar a sobrematuração desse caqui. Ele vai amadurecer mais do que um fruto normal. Ou eu vou ter de usar um tratamento para quebrar esse tanino artificialmente, tá? Essa é uma operação comum e a maior parte dos produtores faz. O caqui não taninoso, o caqui doce, o caqui duro, igual o pessoal
pessoal chama aqui, ou não adstringente, que é a terminologia internacional, ele com ou sem semente, ele não tem tanino. Eles são caquis recessivos, ou seja, eles são minoria nas populações de caqui, que quando o fruto começa a crescer em tamanho, ele para de produzir tanino. Então, conforme o fruto vai crescendo, esse tanino vai ficando diluído na polpa, fica pouquinho e não amarra mais a boca. E o variável, ele vai mudar da seguinte forma. O caqui variável, quando não tem semente, ele sempre vai ser adstringente. E quando ele apresenta sementes, ele pode ficar totalmente não adstringente ou parcialmente não adstringente, porque aí vai depender da quantidade de sementes que tem do grupo químico dele. Porque nos caquis variáveis, quando eu tenho semente, ele perde a adstringência. Que a semente vai produzir alguns aldeídos, um composto químico que vai juntar com o tanino, que é outro, e eles vão oxidar. Quando ele oxida, ele inativa o tanino. E por conta da oxidação, a polpa do caqui fica escurecida, fica negra, ou como nós chamamos no Brasil, tipo chocolate. Então, se nós formos no mercado, nós vamos encontrar dois tipos de caqui. O caqui normal e caqui chocolate. E dentro dos caqui chocolates, eu tenho dois grupos que são o de polinização variável adstringente, eles são uma derivação dos caquis adstringentes, de polinização adstringente, ou seja, com ou sem polinização ele vai ser adstringente. Quando ele é uma polinização variável adstringente, quando ele tiver semente, a polpa em volta dessa semente vai ficar escurecida e vai quebrar a adstringência. Então esse caqui tem o poder de quebrar a adstringência, só que é um poder fraco. Alguns desses caquis é comum a gente comprar, o Rama Forte acontece isso quando ele vira chocolate, que eu corto o caqui, ele tá com uma ou duas sementes, só em volta da semente tá escuro e o resto da polpa tá avermelhadinha, que é a cor natural dele. E você pode comer tranquilamente que não vai ter problema nenhum. Mas se eu pegar um caqui Kyoto, por exemplo, que ele é um caqui polinização variável não adstringente, com uma ou duas sementes é suficiente para ele tingir a polpa toda, tá? Ele é um caqui que sempre vai ter muita semente porque ele tem o hábito de ter flores masculinas, mas se falhar a polinização e ele tiver duas sementes, essas duas sementes têm o poder suficiente de tingir a polpa de chocolate, e aí eu não preciso me preocupar com isso, eu vendo ele como chocolate, eu como, ele vai se manter firme, beleza, jovem? Então, 4 tipos de caqui: polinização adstringente, polinização não adstringente, polinização variável adstringente e polinização não variável adstringente. São os 4 tipos de caqui que a gente tem. No pega pra capar no mercado, não muda pra gente, vai ser taninoso, variável e não taninoso. Por que eu tive o cuidado de explicar essa terminologia? Porque ela é usada no resto do mundo. O Brasil simplificou e a gente usa isso só interno. Quando a gente olha para o resto do mundo e vai procurar, o pesquisador, o produtor vai vir com essa terminologia para nós. Beleza? Então, vamos falar mais um pouquinho das cultivares. Já dei o nome delas ali, mas vamos relembrar aí. Mas enquanto isso, jovem, já que a gente vai mudar o tópico, dá uma esticadinha no corpo. Quem tá dirigindo, presta atenção no trânsito, confere se o espelho tá legal. Galera do exercício físico, dá aquela respirada funda. Quem tá lavando a louça, presta atenção aí para não levar xingo depois, deixar a louça mal lavadinha, beleza? Então, em relação a cultivares, as principais eu falei, de longe a Rama Forte é mais plantada no Brasil, 80% dos caquis em São Paulo, que é o maior estado produtor, é Rama Forte, ela vai estar no Rio de Janeiro, vai estar em Minas, vai estar na área de expansão, nessa abertura de área dos caquis no Brasil, no Centro-Oeste, vai estar no Nordeste. Ela é um caqui de altíssima produção, que ele tem clones precoces, tardios e de meia estação, né? O caqui é uma fruta de outono e inverno. Ela inicia sua produção ali mais ou menos no início de fevereiro e dependendo da variedade a gente vai colher ela lá até junho, julho, tá? E o Rama Forte eu tenho clones para eu atender essa janela quase que inteira. Os frutos são mais achatadinhos, quando não são do tipo chocolate são mais avermelhados, precisam do processo de quebra de tanino, a destanização, pode ser com álcool, com carbureto. Se eu fizer essa destanização com gás carbônico a 95%, ele não amolece, tá? Ele continua durinho, crocante, e tem muito produtor aí, muito mercado que vende Rama Forte como o caqui Fuyu, tem que tomar cuidado, eles são diferentes. E é um caqui de produção mais de 30 toneladas por hectare, tá? A gente consegue produzir muito bem, é uma produtividade alta. A segunda cultivar de maior importância é a cultivar Giombo ou Guiombo, como a gente fala em São Paulo, é a mesma. Ela é uma cultivar também variável, então é uma que a gente vende como caqui chocolate e é mais comum que ela seja vendida como chocolate do que a Rama Forte. O produtor de Rama Forte não gosta de vender ela como chocolate porque ele não tá no padrão, né? Os dois caquis tipo chocolate no Brasil é o Kyoto e o Guiombo. Como o Rama Forte ele é um pouquinho diferente, o consumidor não compra ele como chocolate, tá? Então o Guiombo, se eu quero transformar
trabalhando no caqui chocolate, eu preciso colocar uma planta polinizadora junto com ele. Normalmente o pessoal usa a IAC5, que é uma cultivar de caqui que só tem flor masculina. Ela coincide a florada com o guiombo, mas ele também é comercializado como fruto sem semente, taninoso. E aí ele vai precisar passar pelo processo de sanização, beleza? Cultivar também bem produtiva, de um porte mais ereto, vigorosa, né? Muito bonitos, com uma produtividade também de mais de 30 toneladas por hectare ali. E é uma cultivar também que o pessoal usa muito para fazer caqui passa ou caqui desidratado inteiro, hoshikaki. Excelente fruto, excelente, tem um valor agregado maravilhoso. A outra cultivar de maior importância é a Kyoto, também outro caqui variável, é um caqui de menor porte. O pessoal do Rio Grande do Sul produz muito ele, chega em produtividades altíssimas, acima de 40 toneladas por hectare. É um caqui um pouquinho menor que os outros dois que eu já citei, e ele sempre é vendido como chocolate, tá bom? E depois a gente vai ter alguns caquis secundários, como o caqui mel, o costata, o taubaté, que está cada vez mais saindo de cena, mas tem muita gente que gosta ainda, porque é um caqui que fica muito mole. E o pessoal está introduzindo o rojo brilhante, que é o caqui espanhol, né? É um caqui muito demandado no mundo todo. O pessoal da Espanha que desenvolveu a técnica de quebra de tanino por CO2, então ele era um caqui que amolecia demais no passado, então eles não conseguiam comercializar. Depois que eles desenvolveram isso, virou um baita de um produto de exportação. Quando você vê caqui nessa época do ano aqui no Brasil, pode ter certeza que é caqui espanhol. É um caqui muito bonito, muito saboroso, e já tem alguns produtores no Brasil começando a produzir ele também. E não posso deixar de falar das nossas estrelas do caqui, que é o caqui fuyu, que é todo caqui um dia sonha em ser um caqui fuyu. É um caqui grande, em torno de 200 a 300 gramas, que naturalmente ele não tem o tanino, não tem a astringência, de produtividade um pouquinho menor, ele prefere áreas um pouquinho mais frias, mas é um caqui de altíssimo valor agregado, que hoje no Brasil a gente até exporta ele, beleza? São essas principais cultivares de caqui. E como cultiva, né? Já enrolei um tempão falando de produtividade, mercado, das variedades, polinização, mas como é feito o cultivo do caquizeiro. Então, em relação a mudas, a gente vai usar mudas feitas por garfagem, né? De porta-enxertos, principalmente aqui em São Paulo, oriundos da cultivar pomelo, que é uma das poucas cultivar que eu tenho um volume grande de semente. No Rio Grande do Sul, o pessoal usa Kyoto, e em outras regiões vai ficando com rama forte quando ele dá semente também. Na seleção ali, eles descartam os frutos que tem semente, não comercializa e aproveita para fazer porta-enxerto. Vou semear esses porta-enxertos sempre após o inverno, porque se eu semear eles antes, a colheita do caqui acaba em junho. Se eu já pegar em junho e semear e o inverno apertar, a planta começa a brotar e ela trava com frio. O caqui é uma planta de clima subtropical, mas ele lembra muito, tem um hábito muito parecido com as plantas de clima temperado. Então esfriou, ele vai querer desfolhar e ficar quietão ali. Então a gente sempre semeia lá para finalzinho de agosto, início de setembro. E esse porta-enxerto vai crescer por um ano. No outro ano, aproveita a poda, seleciona uma planta matriz boa, a gente já falou de mudas nos últimos podcasts, e vou pegar e vou fazer uma garfagem, né? Eu não expliquei como faz, mas é um processo que eu vou pegar um topo de garfo e vou espetar no porta-enxerto ali e vou fazer essa muda, e ela vai desenvolver até setembro, outubro, novembro, que é quando eu vou realizar o plantio, né? Com as mudas de um ano e meio, que é o comum no caqui, a gente faz o plantio sempre no verão, muda de saquinho. Alguns produtores que gostam de fazer muda de raiz nua, nós vamos trabalhar com mudas de 2 anos. Então o porta-enxerto vai crescer, ele é enxertado, volta para campo para engordar, e depois o produtor tira, e aí normalmente eles vêm com raiz nua, e é mais interessante que nós plantemos no inverno e de regiões temperadas, regiões frias. Não faça um plantio de inverno com muda de raiz nua, vernalizada, numa região muito quente, tá? É melhor você usar muda de torrão, muda de saquinho. Então, é um processo muito simples. Algo importantíssimo que o viverista tem de ter cuidado com muda de caqui é uma boa seleção de porta-enxerto. Semente de caqui tem uma variabilidade enorme, então é muito comum na hora de enxertar 50% das plantas estarem finas demais ou não terem crescido o suficiente para ser enxertado. Nossas plantas devem ser descartadas e o produtor enxertar no resto, porque são plantas mais vigorosas, com melhor desenvolvimento. Nós, como produtores, temos de saber identificar isso aí. Outra coisa, substrato bem drenado. Caqui é uma planta de raiz muito sensível, muito fraca. Então, eu preciso de um substrato mais poroso, permita o desenvolvimento radicular, de preferência viveiros suspensos, para não ter contato com o solo, que traga doença. Isso é muito importante. Então, o processo de muda é algo muito tranquilo. E nós vamos fazer o plantio sempre no verão, no início do verão ali, finalzinho de outubro com o início das
chuvas a gente programa para plantar isso até o final de novembro, normalmente igual todas as outras frutíferas, beleza? Bom, Tatu, como que é o preparo da área? O que eu preciso fazer para plantar esse caquizinho? Bom, já tem uma renca de podcast para trás aí explicando isso, mas é importante, ainda mais planta de raiz fraca igual o caqui, o solo tem que estar muito bem estruturado, muito bem preparado, tem que ter uma cobertura corrigido, muito bem corrigido em cálcio, principalmente. Caqui é uma planta exigente em cálcio, então eu tenho de fazer uma boa calagem, um bom gesso, porque eu tenho os níveis de cálcio alto no solo para ela desenvolver bem as raízes dela. Caqui se dá muito bem com plantas de cobertura, então já deixa isso preparadinho, prepara o berço e coloca elas lá junto, você vai ter um desenvolvimento muito bom. Plantado, a gente não vai fazer mais nada, não precisa fazer desponte. Depois de um mês, dependendo do estilo de muda, eu posso até despontar, mas normalmente não é necessário pela forma que a planta brota, e eu deixo ela crescer por um ano. Cresceu um ano no próximo inverno, então eu plantei em novembro, em setembro do ano que vem, no próximo ano, eu vou fazer a primeira poda de formação. E isso é muito importante no caqui, as podas de formação inicial, para que eu forme a planta o mais rápido possível. Como ele é uma muda enxertada, ele vai querer produzir desde o começo, então ele vai soltar flor, eu tenho de tirar. E se o caqui, como é uma planta de baixo vigor, baixíssimo vigor, se ela produzir pequena, aí você está encrencado para deixar ela formar. Então a poda de formação do caqui é sempre uma poda drástica. Eu retiro mais de 50% do galho que ficar, né? Eu vou selecionar bem as pernadas, vou formar ele em taça, uma tacinha mais fechadinha. Eu vou deixar 3 a 4 galhos e vou reduzir ele 50% ou mais, para eu retirar os galhos da ponta. As flores do caqui sempre saem nas gemas terminais. As gemas da ponta do galho são sempre gordas, maiores. Então as flores estão ali. Eu preciso retirar ela na poda de formação para que fique só gemas vegetativas e elas venham com vigor. E eu vou fazer esse processo por 3 anos. Então a partir do 3º ano, se a planta está vigorosa, ela formou bem, eu posso permitir uma primeira cata de frutos. Se a planta não veio com vigor, eu tiro tudo de novo e a partir do 4º ano. O caqui, por ser uma planta devagar, eu demoro em torno de 5 anos para ter uma produção tida como comercial. Enquanto as outras frutíferas mais vigorosas, eu vou fazer isso com 3 a 4, o caqui normalmente é com 5. Então a poda de formação é importantíssima no cultivo do caquizeiro. Formar o mais rápido possível e me dar frutos de alta qualidade. Formada a planta, pessoal, a gente só vai fazer as podas de produção ou podas de raleio de ramo. A partir do momento que eu formei a planta, eu nunca mais encurto o ramo, a menos que eu queira que ele cresça. E aí as podas vão acontecer de que forma? Eu vou ralear o ramo. Então ela vai pipocar de ramo, normalmente ramos de 30 a 50 centímetros. E a poda de produção basicamente é o que? Eu vou escolher os melhores. Então eu vou tirar em torno de 70% de ramos. De 50% a 70% é uma boa poda de produção para caqui. Eu elimino drenos e os caquis que ficarem no galho sobrou vai ter calibre, vai ter tamanho e uma alta produção. Porque senão eu fico com um monte de caquizinho miudinho e não dá muito certo, tá ok? Então vocês estão vendo que caqui não tem muito segredo. A poda de formação é fácil, a poda de produção também é retirada total de galhos de produção. Vou deixar em torno de 50% a 30% e tá feito. Em termos de nutrição, o caqui é uma planta que tem uma raiz muito frágil, então eu tenho de trabalhar muito bem com fósforo e cálcio principalmente. Cálcio é um dos nutrientes mais demandados, já falei disso. De preferência, dá uma base de adubação mais orgânica pro caqui. Ele adora matéria orgânica, adora. Ele vai desenvolver muito bem. E fazer reforços com alguns micros via foliar, tá? Principalmente boro e cálcio, foliar também, para ele não romper a casca do fruto. Do mais, a gente não vai ter muito problema com nutrição, não. Um bom nível de potássio, bem equilibradinho, em torno de 5% ali no solo, é interessante. Mas com prioridade sempre para adubação orgânica, o caqui vai responder muito bem. Em relação a pragas e doenças, o caqui não é uma planta que tem muitas doenças preocupantes, talvez uma praga e uma doença mais preocupante, né? Em termos de praga, a gente vai ter algumas lagartas desfolhadoras, a lagarta do fruto, que ela ataca o fruto quando ele está mais verde, ele dá uma lambida, igual o produtor fala, ali na região do cálice, e aí o fruto cresce, essa cicatriz vai vindo até o meio do fruto e fica feio, tá? Mosca das frutas é muito problemático no início do amadurecimento, o caqui começa a amadurecer de baixo para cima, quando a ponta do fruto, a bundinha do fruto começa a ficar amarelinha, a mosca pica lá e acaba derrubando. E muito cuidado com
colheu brocas ou brocas de tronco. Então nunca deixo o colo da planta, a região próxima ao solo, muito abafada ali. É importante eu fazer a caiação, que é eu pintar o tronco de cal, que aí eu evito o problema de broca. Como é uma planta de madeira mole, as broquinhas, tanto os besorrinhos como as lagartas, adoram. Tem que tomar esse cuidado. Mas são cuidados assim que no tratamento com biológico ou práticas culturais a gente vai trabalhar muito bem. Falando de prática cultural, já falei um monte de vezes que aqui é planta de madeira mole. Então, quebra-vento é obrigatório, jovem. É obrigatório, porque imagina ali uma planta com 100, 150 quilos de fruto e vento vindo da cacunda dela fazendo balançar. Vai rachar galho. Vixe, com certeza. Então, quebra-vento importante. Em relação a doenças, é uma doença que ela anda com o caqui e às vezes no final do ciclo até ajuda a gente, cercosporiose. Ela acaba ajudando a desfolhar o caqui no final do ciclo, é uma doença de final de ciclo, talvez a que mais aparece, e eu tento de controlar ela justamente para que ela apareça só no finalzinho do ciclo, não pode aparecer antes, não pode fazer o caqui desfolhar precoce. E a outra, talvez a principal hoje, antracnose, né? Nós tínhamos antracnose mais comum e hoje já descobriu uma específica do caqui, que é o Coletótricum rohri, que é uma antracnose bem mais severa, então ela derruba frutos, a cultivar giombo sofre demais com ela, Taubaté, algumas outras também. A rama forte é um pouquinho mais tolerante, só que o grande problema dessa espécie de coletótrico, né, de antracnose, é porque ela é muito virulenta, muito agressiva na parte vegetativa, então ela pega muita folha e principalmente muito ramo. E quando ela dá uma lesão na base do ramo, esse ramo seca, eu perco o ramo que eu posso produzir ano que vem. Então a planta vai definhando, que ela vai perdendo ramo e vai também perdendo fruto, porque como ela dá uma lesão forte, na maior parte das vezes ela entra quando o fruto está verde ainda, o produtor tem um prejuízo muito grande. Tem de tomar muito cuidado com ela. No mais, cuidado com doenças de solo, que aqui tem um sistema radicular complicadinho, tá? Então eu tenho de trazer mudas de alta qualidade para que não venha nada no solo e a gente convive bem com o resto, né? Muito cuidado na hora de aplicação de cobre no caqui. Quando o ramo está muito novo, ele queima fácil com produtos à base de cobre. Então vai usando doses menores ou espera a folha ficar coriácea para fazer esse trabalho, a folha começar a endurecer, ou se não usa algumas outras fontes, outros fungicidas aí que a gente tem registro para a cultura. Se tiver irrigação, interessantíssimo, que aí nós conseguimos trabalhar, adiantar, atrasar a safra, dar um conforto melhor para a planta, mas não é muito comum o pessoal irrigar caqui, principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais, tá? Mas é muito bem-vindo. Estados mais quentes é obrigatório, então o bichão não consegue desenvolver bem. Uma coisa importante tem abelhas no pomar, principalmente se você quer fruto de chocolate, ok? Se eu quiser um produto tipo chocolate, é importantíssimo eu inserir abelhas na área junto com uma fonte de flor masculina, né? Porque eu tenho a polinização, forme muita semente. O pessoal que produz fuiu gosta de fazer isso também, botar um polinizador, porque quando ele entra com a semente, o fuiu fica com a semente, ele fica mais largo, então ele ocupa mais espaço na caixa, fica mais pesado, então ele ganha, como é comprado por peso, o produtor ganha mais quando o fruto tem semente, beleza? Em relação geral ao manejo de fruto, também a gente pode estar optando, eu falei da irrigação para adiantar e adiantar a safra, atrasar, a gente pode estar usando regulador de crescimento para adiantar a quebra e dormência, entrar com dormex, sulfato de cobre, outras coisas para a planta despertar. Normalmente os produtores não fazem isso, deixa a planta vir com a brotação natural lá em setembro e vida que segue. Regiões mais quentes é interessante que nós tenhamos esse hábito de fazer. Outras coisas interessantes, importante ter malha antigranizo, tá? Que aqui a casca do caqui é muito suave, muito delicada, então qualquer batidinha a gente vai perder. Contrate um seguro rural para que você não tenha problema, porque o caqui mancha, fica muito feio, por mais que não deprecia a polpa, ele não pega mercado, então vai ter de ter esse cuidadinho aí. Os principais espaçamentos de caqui é em torno de 6x4, 6x5, até 6x6, tá? Espaçamentos um pouquinho maiores. Eu consigo adensar o caqui fazendo 4x2, 5x2, só que não é muito comum, tá? O pessoal está preferindo espaçamentos maiores, dar espaço para a planta crescer, formar madeira para ter menos escoramento. E em relação a processos pós-colheita de fruto, pessoal, tem a dessanização, que eu já comentei, que é onde eu vou estufar o caqui, igual o produtor fala,
dela. Então eu colhi ele maduro, ponto de maturação comercial é quando ele perdeu totalmente a cor verde, já tá no amarelo palha, tendendo a um vermelho, mais firme ainda. Nesse processo ele vai passar pela classificação de tamanho, vai ser armazenado e quando ele já tem o destino final, antes dele ir para a embalagem final, ele sofre o processo de destanização. Ele vai entrar numa câmara que vai ter ou vapor de álcool, ou algum produto à base de etileno ou CO2 que vai quebrar esse tanino, né, e inativar o tanino, essa substância que amarra a boca artificialmente. E aí passou disso, ele é embalado e entregue para o produtor. Ele vai sofrendo esse processo biológico na embalagem no caminho pro consumidor final. E quando eu tenho muitos frutos, muito descarte, eu posso trabalhar muito bem os caquis passa. Eu vou fazer um chip ou em rodelinha de desidrato, caqui desidratado, e um produto, um subproduto que é excelente, é um dos melhores que existe no mercado, é o vinagre de caqui, tá? É um dos vinagres de maior qualidade que a gente tem, que é um subproduto da produção aí que é maravilhoso, a gente vai vender a preços altíssimos, que é algo que o pequeno produtor pode estar aproveitando, é muito fácil fazer na propriedade também. Show de bola? Jovens, não estamos na safra, quem tiver oportunidade, consuma o caqui espanhol que está no mercado agora, mas já fica com aquele que lá, em fevereiro já começa a aparecer caqui no mercado, consuma, prove, é uma das frutas mais ricas que tem, tá? Ele é de fácil digestibilidade, então para quem é atleta, é glicose e frutose na veia, diabéticos não exagerem, tem muita vitamina do complexo B, como tem muito tanino, ele tem uma capacidade antioxidante absurda, anti-envelhecimento, anti-câncer, então consuma muito bem, se achar os subprodutos, o hoshikake, por exemplo, é uma das frutas secas, passa mais gostosa que existe, ela é muito doce, muito saborosa. O vinagre, sem discussão, é o melhor vinagre que tem, dá um pau no de maçã, dá um pau no de uva, é um vinagre suave, agradável, que para receitas fica maravilhoso. Então, acho que já fiz propaganda demais do caqui, então é isso aí, siga o Tatu no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, qualquer dúvida mande um e-mail para nós, divulgue nosso podcast e até semana que vem. Um forte abraço.